Olá irmão, tudo bom com vocês? Tudo bom com suas famílias? Vamos para a aula dessa semana do Vem Segue-me, que é Jacó, do capítulo 1 até o capítulo 4. Conforme a gente viu na outra lição, Nefe viu que já estava a ponto de morrer e já havia preparado e ordenado Jacó para ser o seu sucessor e também ordenou José, que também era seu irmão. Eles que, recordando, haviam nascido depois que Leí e sua família tinham saído de lá, de Jerusalém, rumo aqui, a terra da promissão. E Jacó e José eles estavam fazendo o quê? Estavam persuadindo as pessoas a virem a Cristo. Nos versículos 6 e 7, eles explicam que eles tinham espírito de profecia e revelação e amavam um ao próximo. Eles queriam o bem-estar de todas as pessoas. E nós podemos também ter o espírito de profecia e revelação? Nós podemos sim, desde que a gente procure. E no versículo 8, eles falam de superar o mundo. Jacó fala da gente tomar sobre nós a nossa cruz e desprezar a vergonha do mundo. Isso a gente já tinha visto lá em 2 Nefe, capítulo 9, no qual ele falou que a gente deve suportar a nossa cruz e desprezar a vergonha do mundo para a gente poder atingir o reino celestial. E aí depois ele conta que Nefe tinha envelhecido e Nefe acabou falecendo. E o povo tinha tanto apreço por Nefe que eles queriam que todos os reis, o seu governante, fosse qual fosse seu nome, fosse chamado de Nefe II, Nefe III, quarto, quinto e assim por diante. Eles queriam realmente que o nome de Nefe fosse preservado. E nós, se nós morrêssemos hoje, qual é o legado que nós deixaríamos? O que as pessoas falariam de bom da gente? O que eles poderiam dizer? Ah, ele fez isso, ou ela fez aquilo. Então, qual o legado que a gente vai deixar para nossos familiares, para nossa comunidade, para nossa ala, enfim. Temos que ter isso em mente, procurar sempre fazer o bem. Então, eles também. Agora vamos dar uma lida no versículo 19, que inclusive era muito usado na missão, que ele havia reunido as pessoas lá no templo. E vamos ver aqui. Ele diz: E nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo, se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus. Assim, trabalhando com toda a nossa força, seu sangue não mancharia nossas vestimentas. Caso contrário, o seu sangue cairia sobre nossas vestimentas e não seríamos declarados sem mancha no último dia. Então, irmãos, eu fui perfeito quando eu estava na missão? Claro que não, ninguém foi. O próprio presidente Hinckley admite que ele também chegou um momento que estava querendo voltar para casa, mas o pai dele disse: filho, esqueça de você mesmo e trabalhe. Então, durante a missão também foi um grande desafio, porque muitas vezes eu tive que enfrentar o calor, o frio, chuva, rua sem asfalto, ladeiras, enfim, vários tipos de dificuldade e provação. Realmente não foi fácil, mas eu digo que valeu a pena de verdade. E hoje eu olho para trás, eu vejo quantas pessoas eu pude ajudar devido ao meu sacrifício. E é assim que devemos pensar. Ele disse, né, magnificar nosso chamado. E nós estamos magnificando nossos chamados, principalmente na nossa família, como maridos, pais, filhos, filhas, esposas, enfim, e nós estamos magnificando nossos chamados que nós temos em nossas unidades, seja ala ou estaca. A gente está lá, a gente faz a diferença, o bispo, o presidente de estaca, pode ficar tranquilo que nós vamos sempre fazer o nosso melhor, eles sempre vão poder contar.
Um exemplo disso é José do Egito. E em tudo que ele fazia, ele era o melhor. Mesmo sendo preso injustamente, ele ficou lá, mas ele acabou tomando conta dos presos e, e ele acabou subindo, 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 até ficar abaixo somente de Faraó. Então, temos que realmente, o que nós podemos fazer para magnificar os nossos chamados? Deixe aí no seu comentário. Aí no capítulo 2, Jacó estava constrangido porque o povo nefita infelizmente estava na iniquidade, estava cometendo erros que realmente não agradam nem um pouco ao Pai Celestial. Então mas Jacó ele fez isso como? Ele explicou o porquê do povo estar lá reunido no templo e ele fez isso com humildade. Ele fez isso porque ele estava tendo amor pelo próximo. Ele não estava fazendo isso para se exaltar, para se orgulhar. Pelo contrário, ele estava preocupado porque eles estavam fazendo coisas que realmente não agradam ao Senhor e eles iriam sofrer muito se eles não se arrependessem. Então ele sentiu a necessidade de falar. Então vamos ver aqui em Jacó, no capítulo 2, no versículo 17, uma das coisas que estava chateando, porque o povo nefita estava egoísta e orgulhoso. E ele disse: pensai em vossos irmãos como em vós mesmos, e sede amáveis para com todos, e liberais com vossos bens, para que vossos irmãos sejam ricos como vós. Então ele estava dizendo o quê? Que as pessoas deveriam saber compartilhar aquilo que elas tinham, ainda mais em abundância, para com aqueles que não eram tão abastados ou que estavam passando por necessidade. Ou seja, aqui já estava falando de bem-estar. Não, e vamos entender, gente, não é de dar, eu tenho, quem tem mais tem que dar tudo para quem não tem. Ou assim, a gente não deve distorcer. A Elita falou, não, mas para ver quem realmente estava necessitado, para aí sim poder compartilhar, ajudar as pessoas. E nos versículos clássicos 18 e 19, mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. E depois de haveres obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas se as procurardes e procurá-las-eis com um fito de praticar o bem, de vestir os nus e alimentar os famintos, e libertar os cativos e confortar os doentes e aflitos. Conforme falamos agora há pouco, é claro, a gente deve ajudar, porém a gente deve ter sabedoria. Ver quem realmente está precisando, quem está necessitado, para a gente poder compartilhar de nossos bens. Um dos exercícios que tivemos para fazer isso foi quando vários irmãos de um outro país aqui da América do Sul precisou vir para cá porque as condições lá em seu país de origem estavam mais do que precárias. Então, esses irmãos acabaram irmãs vir aqui, acabaram sendo reforços cada lugar que eles foram. E a gente saber compartilhar é muito bom, a gente ajudar o próximo realmente é excelente, é extraordinário. Então, então a gente deve saber compartilhar. Há maneiras que a gente também pode fazer, como servindo almoço para os missionários, a gente ser generosas em nossas ofertas de jejum, a gente em nossas ministrações, a gente vê o que cada família ou pessoa está precisando, para a gente poder, além de nutrir ela com a boa palavra, a gente também ajudar a pessoa naquilo que ela está carente ou necessitada no momento. Então é isso, a gente tem que saber dividir os nossos bens. A gente não pode só querer tudo e nunca fazer nada em benefício do próximo. E outra coisa também que Jacó ele falou que era doloroso falar, mas ele tinha necessidade conforme orientado para o Senhor, porque os nefitas estavam distorcendo o mandamento
e estavam procurando justificativas para o casamento plural, ou seja, para terem várias esposas e até concubinas, e o Senhor disse que não, que isso não era correto, que ele, o Pai Celestial, ele se deleita com a castidade das mulheres. Então, ou seja, que o casamento plural, alguns podem alegar, mas alguns profetas e alguns governantes do Velho Testamento tiveram várias esposas, como Abraão, como Moisés, como entre outros, para citar alguns, Isaac, Jacó, mas eles, porque tinham que criar posteridade. O Senhor havia feito convênio com Abraão e por isso ele foi necessário ele ter mais de uma esposa e tal, mas isso não foi ele que pediu, eu quero essa, eu quero aquela, ou coisa e tal. Não, pelo contrário. Ele só teve quando ele foi ordenado pelo Pai Celestial. Então vamos deixar bem claro, todas as vezes que aconteceu o casamento plural foi porque houve a necessidade e foi devidamente pré-ordenado e estabelecido pelo Pai Celestial. Mas quando não foi mais necessário, ele também, e não era assim qualquer um que poderia participar disso. O homem, antes de tudo, ele tinha que ter dignidade, como no caso que a gente citou aqui de Abraão. Então ele falou, as pessoas não devem ficar se espelhando nisso. E Davi teve, mas Davi também, ele teve quando ele foi ordenado e o Senhor deixou bem claro, e lá ainda tem em Convênios, que em nada Davi pecou, a não ser no caso de Urias, que aquele Davi cobiçou Batseba, que era mulher de Urias, seu servo, ele adulterou com ela e depois providenciou para que Urias fosse morto em batalha. Nesse caso, Davi errou e muitíssimo feio e ele acabou pagando um preço muito alto por isso. Então, é isso que a gente deve ter em mente também. Aí no capítulo 3, Jacó ele fala aos puros de coração, para eles terem fé e orar e se banquetear com seu amor. E ele, que o Senhor vai aliviar nossas aflições, as aflições deles no caso. E ele, novamente, ele alertou sobre a imoralidade, que os filhos os seus filhos, os nefitas e suas esposas estavam chorando muito e o choro deles estava indo para o Pai Celestial e eles deveriam se arrepender ou eles pagariam um preço muito caro por isso. E os lamanitas estavam mais em retidão do que os nefitas, que eles só apenas estavam errando porque eles eram descendentes de Lamã e também de Lemuel e por isso eles estavam acreditando numa tradição falsa. Mas eles estavam mais retos porque os lamanitas estavam tendo cada homem somente uma esposa e eles também na ocasião eles estavam cada marido amando suas esposas e também tratando bem cada um de seus filhos. E novamente, e traduzindo para os dias atuais, o Senhor não se deleita em ver o sofrimento. Vamos sempre lembrar da frase que o presidente Monson citou. Ele disse, homens, cuidado para não fazer as mulheres chorarem, porque Deus conta as suas lágrimas. Então, nós irmãos vamos ficar bem atentos e perseverantes nisso. Então a gente deve, claro, e o presidente Hinckley falou que todo homem, para ser digno do sacerdócio, ou seja, o poder de Deus, ele tem que tratar bem a sua família, tratar bem a sua esposa e, lógico, tem que tratar bem os seus filhos. E no capítulo 4 a gente vê que mais uma vez Jacó ele só escreveu o necessário nas placas, ou seja, ele não fala, ele disse nem a centésima parte do que ele disse pode ser escrita, mas ele gravou, registrou somente aquilo que era necessário, para que quem visse no futuro pudesse receber com alegria. E Jacó realmente ele testificou de Cristo. Então, no versículo 5 do capítulo 4,
que Jacó ele fala, né, mais uma vez, que o sacrifício de Abraão para com seu filho Isaque é semelhante a de Deus com seu unigênito, ou seja, Jesus Cristo. Abraão era tão obediente que ele estava disposto a sacrificar seu único filho, né, o seu filho tão prometido, mas ele não questionou. Ele foi e ofereceu, mas o Senhor viu que a sua obediência era tão grande que não foi necessário. E o sacrifício de Cristo é semelhante. Né? Deus deu seu Filho unigênito, ou seja, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, para se sacrificar por nós. E no versículo 10, aqui em Jacó 4, só um momento, deixa eu localizar aqui, peço desculpa, Jacó também ele aconselha a nós a não dar conselhos ao Senhor. Vamos ler o capítulo 10, versículo 10, perdão. Portanto, irmãos, não tenteis dar conselhos ao Senhor, mas sim recebeis conselhos de sua mão, porque eis que vós mesmos sabeis que ele aconselha com sabedoria e justiça e grande misericórdia em todas as suas obras. Então, um sábio falou, nós que dependemos do relógio para controlar o tempo, queremos dar conselho para o Criador do Universo e que controla o tempo e todas as coisas. Então sempre temos que ter em mente, a sabedoria do Pai Celestial é infinita e a nossa ainda não, a nossa ainda é muitíssimo limitada comparada a dele. Então nós, muitas vezes, o conselho que o Senhor vai nos dar pode nos parecer estranho ou, sei lá, né, desagradável no momento, mas os conselhos do Pai Celestial é para nos proteger. Lembra no outro vídeo que eu disse que eu senti que eu não deveria andar por uma tal rua e eu não andei e aí eu descobri que naquela rua estava tendo um assalto e teve perseguição e troca de tiros entre os ladrões e os criminosos. Então, existe outra. E você? Acredito você também que você já teve alguma experiência que você ouviu a voz do Espírito ou seguiu aos conselhos do Pai Celestial e você se deu bem. Compartilhe aí no comentário. Então, e no versículo 11, ele também fala, portanto, amados irmãos, reconciliai-vos com ele pela expiação de Cristo, seu Filho unigênito, e podereis obter a ressurreição, de acordo com o poder da ressurreição que está em Cristo, e sedes apresentados como as primícias de Cristo a Deus, tendo fé e havendo obtido esperança de glória nele, antes que se manifeste na carne. Então, mais uma vez, eles estavam há cerca de 500 anos, mais ou menos ainda, da primeira vinda de Cristo aqui na Terra. Então, conforme havia sido profetizado, a gente já falou por eles, pelo profeta Isaías, né, que o Cristo viria aqui na Terra expiar por toda a humanidade. Mas os judeus, que eram seu povo, eles eram cegos e duros de coração e iam rejeitar o Senhor, que é a pedra de esquina, ou seja, a pedra que tem que colocar para poder unir toda a construção, correto? Então, tem um versículo também que eu gostaria de compartilhar. A gente mais uma vez o Jacó falou muito sobre o orgulho. Aí eu lembrei de um versículo aqui no Novo Testamento. Vamos em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10, que ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, vocês podem, por que estou falando desses versículos agora? Porque, irmãos, realmente é importante. Todos nós temos que nos vigiar e orar a respeito disso. Que o orgulho
é uma das maiores pedras de tropeço que uma pessoa pode cair. E a gente vê, né, as pessoas elas são muito consumistas, a gente vê as pessoas, né, se acabando, porque por não terem autoestima, elas querem colocar a estima delas num celular caro, num carro caro ou em roupas caras, né? A gente vê, pelo menos aqui na minha cidade, São Paulo, há um fato até curioso. A gente vê pessoas que são ricas vestindo-se de forma simples, sem muito alarde e sem ter celulares muito caros e tal. E a gente vê pessoas assalariadas que ficam 2, 3, 4, até 5 anos pagando para poder dizer que tem um carro zero, para que tem um iPhone. E não é isso que o Pai Celestial quer. O Pai Celestial quer que a gente cuide de nossas famílias, que a gente ajude ao próximo. O orgulho realmente é uma das maiores pedras de tropeço. E para que a gente não acabe se assemelhando aos judeus, que tiveram a chance de estar lá com o próprio Salvador da humanidade em pessoa, eles, por terem o coração duro e a cerviz dura, eles acabaram não reconhecendo e eles acabaram perseguindo, prendendo, humilhando e matando nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Então a gente também tem que ter fé. Na ocasião aqui de Jacó, eles estavam esperando ainda pela primeira vinda de Cristo. Hoje nós estamos esperando a segunda. Acredito eu que não vai acontecer daqui a 400 ou 500 anos, conforme nessa época aqui. Mas, independente, temos que estar sempre preparados, vigiar, orar e estarmos dispostos, né, a servir ao próximo, vencer o orgulho e ser obediente aos mandamentos para que a gente possa ser, né, mais semelhantes ao Pai Celestial. Então essa é a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com suas famílias, com suas amizades. Não esqueça de consultar seus professores e presidente da escola dominical. Eu desejo um grande abraço. Essa semana vamos ter a conferência geral, mas que nós sempre possamos estar nos nutrindo e estarmos preparados para a conferência que vamos ter nesse sábado e nesse domingo, dia 6 e 7 de abril. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.